Bom dia. Todo mundo me escuta muito bem? Gente, é a minha primeira experiência para falar para um monte de gente, todo mundo em silêncio. É diferente. E falar para mim mesmo, sabe? Podemos iniciar? Bem, eu sou a Alessandra Panizzi, da Panizzi Advogados. Eu quero agradecer inicialmente a todos os representantes do Sindinergia, aqui na pessoa do Marcelos, a oportunidade de estar aqui. Nós somos parceiros do Sindinergia há longas datas, mas estar aqui é mais emocionante, confesso a vocês. E quando me foi dada essa oportunidade, eu fiquei pensando em trabalho com a minha equipe. Tudo que eu vou falar aqui com vocês e trabalhar com vocês e apresentar, eu só pude estar aqui porque tem uma equipe maravilhosa por trás de mim. E a gente pensou no seguinte, o que seria de interessante? Vamos falar sobre o triângulo da riqueza. O que é o triângulo da riqueza? Nós estamos falando aqui de mineração, energia e as novas regras do licenciamento. Mas tem um ponto que é fundamental e meu objetivo maior aqui. É que a gente desmistifique que a nova economia ela é atuada somente na virtualidade e na imaterialidade. Muito pelo contrário, ela é física. Eu não vou dizer que ela é puramente física, apesar de estar escrita ali, porque existe também um coração pujante nessa história toda, mas ela é física. Física por quê? Porque as nossas usinas eólicas, nossos carros elétricos, os celulares, esse nosso fone de ouvido para estarmos aqui agora, só existe porque eles têm origem nas entranhas da Terra. Isso representa dizer que nós somos físicos, nós precisamos desse embate. E dentro dessa transformação toda, parte do princípio também que a gente tem que pensar numa economia nova. Nós temos que quebrar paradigmas e pensar o seguinte, mas isso já é antigo. Bem, nós viemos de uma exploração extrema dos recursos naturais, mas agora a gente não precisa mais falar disso, nós precisamos falar de como é que nós vamos continuar usando os recursos naturais, mas de forma mais sustentável e entre eles, e ainda que a minha palestra não tenha como objetivo nenhum falar de créditos de carbono, de descarbonização de forma geral, o que alavancou a mudança mundial de economia em relação às questões ambientais? Mudanças climáticas, relacionadas a crédito de carbono, relacionadas à descarbonização. E para isso foi necessário a gente falar de transição energética. E dentro dessa concepção, Douglass North ensina que as regras do jogo definem nosso futuro. E o que eu quero dizer com essa definição de futuro? O Brasil tem que deixar de ser apenas exportador de commodities, que não é ruim, mas nós temos muito mais força e condições de sermos protagonistas nessa nova economia de baixo carbono. E a gente usa de baixo carbono apenas como motivador, porque de fato eu podia tirar essa expressão novo carbono e dizer nós podemos viver uma nova economia. Isso porque o foco dessa interdependência não existe transição energética sem minerais, como a gente já viu agora, como também nada disso acontece sem um licenciamento ambiental ágil e moderno. E para isso eu tenho 3 vértices, que eu posso dizer que é um tripé: a energia, a mineração e o licenciamento. Claro que existem outros, mas aqui o nosso foco é energia. E dentro dessa concepção eu quero lembrar que a matriz energética como um ativo estratégico e diferencial competitivo. Gente, nós não estamos falando de uma matriz energética apenas como dado estatístico. Ela é um ativo geopolítico de valor incalculável. Por que isso? Eu vou lembrar da guerra do Irã, quando a gente começa a falar que um país que está dentro do estreito muda totalmente a economia global. De forma direta ou indireta, às vezes atingindo mais alto ou menos, mas mudou. E está mudando a nossa realidade nesse sentido. É tão verdade, como também da Ucrânia, quando a gente falou de defensivos agrícolas e assim por diante, dessa interdependência nossa, que a gente para e olha para dentro do Brasil e diz, o que nós podemos ser independentes? E é esse o foco nosso. Nós temos um poder de geopolítica extraordinário. E dentro dessa situação, é só lembrarmos que o Balanço Energético Nacional de 2025, com base no ano 2024, provou que o Brasil tem 50% da sua base energética renovável. Eu quero dizer o seguinte, eu preciso lembrar que existe um diferencial
tá? Entre matriz energética e elétrica brasileira. A matriz energética é tudo aquilo que produz energia, desde petróleo, cana-de-açúcar, milho, quando eu falo, de tudo como geral, e todas as formas de uso. Então, quando eu tenho um caminhão que eu estou usando óleo diesel, eu estou fazendo o quê? Eu estou dentro da matriz energética. Mas se eu sair do caminhão que usa óleo diesel e eu uso uma pá carregadeira elétrica que já existe hoje, ela está dentro da elétrica brasileira. Então é preciso fazer essa distinção. E a nossa base hoje, olha como é interessante, perceba o quanto o Brasil tem força, tanto em petróleo quanto derivados de cana. A nossa hidráulica hoje, como matriz total, nós somos 12,5, mas a elétrica é 60,4. Essa energia que acende todas as luzes aqui para nós, ela é renovável. É uma base extraordinariamente renovável. Nós temos também a energia eólica, ainda que não em todo o Brasil, mas a fotovoltaica, então, crescendo de forma exponencial. E aí eu volto a dizer, eu achei muito interessante a abertura do evento ontem, no qual foi falado muito que foi-se feito um trabalho muito grande do poder público para levar energia para todos. E as residências receberam, eu não sei se 100% ou não, mas hoje nós temos energia nas residências. Agora eu pergunto, nós temos energia nas indústrias? Nós conseguimos alcançar as indústrias? E se eu não consigo alcançar a indústria, eu estou falando de mineração que precisa disso. Eu estou falando da metalurgia, eu estou falando da indústria de tecidos, eu estou falando da agricultura, que eu preciso de silos, eu preciso de um confinamento, tudo isso precisa de energia. E como é que eu levo energia para isso? Porque a gente tem produção. A gente só precisa pensar como fazer isso chegar na base hoje da indústria. E a gente sabe que transmissão de energia, redes de transmissão é um problema hoje que vai ter que ser tratado de forma pública, política. A gente aproveita e já deixa para a nossa futura candidata, a Sheila Klenner, que está aqui com a gente, deputada, candidata. Então, Sheila, essa é uma pauta importante. E Sheila vem do setor da mineração e sabe dessa dificuldade. Hoje, mundialmente falando em carbono, em descarbonização, a média dos países é que eles produzem 76% do que eles produzem estão relacionados a carbono. O Brasil, somente 20%. E ainda assim, pede-se para que o Brasil tenha mudanças drásticas. E aí eu volto onde eu tenho que ter uma área de reserva legal de 80%, onde eu tenho que ter uma área de preservação permanente, onde todo mundo fala que eu tenho que ter uma produção limpa, eu tenho que cuidar das questões ambientais, mas o mundo não olha para dentro dele. Nós somos apenas 20%. É um número muito considerável. E isso vem dizendo, então, que nós já fizemos a nossa transição energética. Agora, ela precisa alcançar as indústrias. Ela precisa alcançar nosso segundo vértice. Volto a dizer, meu foco aqui não é só a mineração, mas é que mineração, sem ela, eu não produzo energia. Entretanto, sem uma energia renovável, eu vou fazer com que a minha mineradora seja altamente poluente. Ela seja altamente, ainda que ela produza minério, ela traz um malefício maior do que poderia. E é isso que a gente quer falar aqui, olha. Nós temos energia renovável e vamos levar para essa daqui. E essa frase eu acho extraordinária. Se a matriz energética é o pulmão que permite ao país respirar na nova economia, a mineração é o esqueleto que sustenta toda a estrutura tecnológica da transição. E o Brasil é um player nessa cadeia global de suprimentos. Basta dizer que hoje 15% das terras raras do mundo estão dentro do Brasil. Basta dizer que nós somos produtores de lítio, nós somos produtores de cobre, níquel, terras raras, grafita, sem contar de ouro, calcário, areia, argila. Eu estou falando assim daquilo que hoje está em voga, que todo mundo, o restante a gente já conhece da mineração, mas essa é uma mineração que já existia na nossa vida, a gente só não tinha informações sobre ela. E está crescente e está aqui debaixo da gente, pertinho de cada um de nós. Uma importância disso é que existem empresas hoje mineradoras como a Vale que produz briquete verde, o que diminui sensivelmente a produção de carbono e leva ela para uma sustentabilidade e leva ela para um mercado
com produtos mais fortes, que a gente chama de produtos limpos, produtos verdes. A Sigma Lithium também hoje ela processa 100% de energia renovável, recirculação de 90% da água e empilhamento a seco. Eu não vou entrar em detalhes, eu estou só falando que são exemplos. Mas o que eu acho mais extraordinário é que dentro do Mato Grosso, pertinho da gente aqui em Livramento, nós temos a VM Mineração. No projeto Tanque Belo, que fica em Livramento, no Mato Grosso, no qual ela coloca, eu vou até ler porque existem expressões que vale a pena serem lidas. Responsabilidade ambiental não é um discurso, mas como resultado operacional verificável. Ela tem um projeto regular, o licenciamento dela está em dia. Ela tem um plano de recuperação de áreas degradadas, ela tem um plano de fechamento de minas, eu sempre esqueço desse nome, fechamento de minas, ela respeita as normas ambientais, ela faz os controles que são necessários e obrigatórios dentro do licenciamento. Mas mais do que isso, ela também faz o papel dela, além do que exige o licenciamento. Ela faz um uso de água recirculada e olha que mineração usa muita água. O recurso mineral dela, água, é importantíssimo, tá? Ela tem uma matriz híbrida. Eles foram um dos primeiros que implantaram painéis solares e fazem uso. E por que eu digo híbrida? Porque mesmo com painéis solares, hoje ainda a gente já tem bateria, já tem possibilidade de armazenamento, mas ainda não é um projeto viável e prático da noite para o dia. Então, quando ela implantou, não se tinha essas baterias. Então, ela precisa dessa híbrida porque eles funcionam às vezes 24 horas e eu preciso de energia fora do horário em que se produz. Ela tem uma coisa fantástica, uma frota elétrica. Não é 100% da frota, mas vai se tornar em breve, onde ela tem pá carregadeiras, caminhões, escavadeiras, 100% elétrico. E desse 100% elétrico, eu lembro que eu tenho que usar aquela minha energia renovável, porque não adianta, de onde eu vou tirar isso? Imagina se eu tenho os carros elétricos, mas vem de termoelétrica, qual que é o sentido? Nenhum. E isso o Brasil é pioneiro. A gente já está mudando essa realidade. Por isso que a gente também tem que falar em usinas hidrelétricas, em PCHs, inclusive com reservatórios. Reservatórios sustentáveis fazendo bom uso. A gente já tem um licenciamento, a gente já tem conhecimento técnico para ter reservatórios que não causam tanto impacto e nem são tão enormes e fazem a mesma produção que se fazia de usinas anteriores. Porque nós estamos desenvolvendo tecnologia. E se eu não tiver essa energia renovável, seja hídrica, eólica, e tem que ser um pool de energias, porque uma só não é o suficiente, mesmo porque ainda que eu tenha energia hidráulica, eu sei que eu tenho períodos de seca e eu vou precisar em algum momento de uma térmica. Mas eu não preciso fazer uso constante dela. Eu tenho uma frota elétrica e ele tem dados de governança. Então ele faz o controle disso aqui. E, inclusive, eles também são pequenos, mas eles conseguiram agora retirar 100% do mercúrio e fazer uso de forma diferenciada para a extração do ouro, tá? E aí ele coloca o seguinte, que a VM é uma operação de ouro de pequeno porte em produção que demonstra que a responsabilidade ambiental na mineração não é discurso abstrato. É projeto regular, com água recirculada, resíduos controlados, matriz energética híbrida, frota elétrica, redução de diesel, menor emissão local e governança operacional baseada em dados. Vou mencionar para vocês. Quando a gente fala de frota elétrica, é claro que nem tudo é tão lindo, tão fácil. Eu conheço uma outra empresa que, como eles fazem a retirada de minério com declividade muito alta, essa frota sofre mais. Mas é uma questão de tempo para fazer essas adaptações. A indústria vai ser capaz de fazer isso. E o último dado sobre mineração é que isso falta ou é o que foi? Ah, tá. O último dado, estão me controlando aqui, ó, cortando. O último dado sobre a mineração é que em 2025 aumentou em 81% o requerimento para mineradores. Eu não fiz uma análise de ouro, calcário, o que for, 81%. Ou seja, nós percebemos a pujança dos minérios e o que o Brasil tem de riqueza debaixo de você, debaixo do seu solo. Mas tudo isso
não se viabiliza se eu não falar de licenciamento. Isso é tão verdade que eu ando em todos os eventos, converso com pessoas e todo mundo pergunta como é que está o licenciamento. Em 2025, após quase 26 anos de discussão sobre a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, foi publicada a Lei 15.190 de 2025, falando de licenciamento ambiental. Eu não vou dizer para vocês que ela vai resolver todos os problemas, mas ela tem agora uma segurança jurídica para fazer com que os estados possam tomar passos mais seguros e, em especial, os empreendedores, porque tem normas mais claras e maior segurança jurídica. Dentro disso, ela traz também uma nova era que a gente não tem mais como fugir. Não adianta brigar, discutir, dizer que concorda ou não concorda. O fato é, nós vivemos uma era digital e o licenciamento ambiental passa a ser digital. A partir de agora, não só seres humanos, mas antes dos seres humanos tocarem nos processos, as IAs vão fazer controle desses processos. É inevitável. Claro que talvez essa virada não seja da noite para o dia e nem amanhã tudo funcionando, mas isso já está sendo aplicado no Brasil como um todo e a norma vem dizendo que é uma obrigação dos estados e da União trabalharem com licenciamento digitalizado. E o digitalizado não é só digitalizar o papel, não. É fazer análises digitalizadas. É você usar recursos de dados georreferenciados, imagens de alta resolução e fazer com que a minha IA funcione nesse sentido. Uma coisa interessante dessa norma é que ela vem trazendo o seguinte: eu vou trabalhar com autodeclaração nos projetos de baixo impacto, porque eu quero que os seres humanos é que usem, toda a minha rede de pessoas trabalhe mais voltada nos grandes projetos e deixa a IA fazer o controle dos projetos mais simplificados. Eu pulei? Não, tá. Falando disso e de uma simulação de um painel digital, Mato Grosso, antes de qualquer outro estado, criou o CAR Digital. O Xisto do Fórum Agro está aqui, a gente conversou bastante, gratidão por estar aqui, sobre CAR Digital. Eu soltei uma matéria quando saiu o CAR Digital e muita gente reclamou comigo da matéria porque eu falei que eu gostava da história do CAR Digital. E eu continuo gostando. Não que ele não tenha problema, mas o CAR Digital veio porque, eu falo assim, toda vez que você põe uma tecnologia para funcionar, ela vai ter defeitos e precisa ser arrumada. É que ela apavorou todo mundo e realmente eu entendi os engenheiros depois. O que é o CAR Digital dentro dessa tecnologia? Bem, se você vai fazer um empreendimento de usina hidrelétrica, PCH ou CGH, você precisa de licenciamento. E você precisa do CAR, porque provavelmente essa sua área está dentro de uma área rural. Difícil que ela esteja dentro de uma cidade. Se você vai fazer uma mineração, precisa do CAR. Eu sei que tem mineradoras dentro de municípios, mas são raros, ok? Se eu vou fazer uma indústria, um confinamento, um calcário, o que quer que seja, eu vou precisar, provavelmente estar numa área rural, vou precisar de um CAR. E o CAR hoje é digital na maior parte dos municípios de Mato Grosso. O que é isso? Eu vou lançar os dados e aí a base da SEMA, ela tem uma base, você vai contrapor os seus dados com essa base da SEMA. E ela vai dizer o que não está legal, te emite um parecer e você aceita ou não aceita esse parecer. O fato é que a gente tem uma discussão hídrica dentro desse CAR que é emblemático, tem outras discussões de área consolidada que eu não vou entrar nessa seara, mas isso já está em funcionamento. Funcionando bem ou mal, com todos os seus acertos e erros, ele está funcionando e nos municípios que tem o CAR, ele vai rodar e você vai ter que dar um jeito com o seu engenheiro de resolver. Se não bastasse isso, a gente tem os alertas diários. O que é isso? Se a gente tiver, principalmente na região de Livramento, Itiquira, e Santo Antônio do Evergé e Poconé, juro para vocês, se vocês abrirem um pedaço assim de área, tá? Mesmo tendo autorização, você vai receber, seu engenheiro vai receber um alerta de desmate e ele vai dizer o seguinte: olha, eu não sei se o seu desmate está correto ou errado, se a sua supressão, se a sua alteração de vegetação está correta ou não. Se você estiver correto com o licenciamento, você pode ficar tranquilo que nada vai acontecer com você. Claro que não é bem simples assim. Mas, se você estiver errado, eu sugiro que você pare. Porque eu vou olhar no futuro e vou te autuar. Gente, eu recebi auto de infração de mineradoras com menos de 0,3 hectares. Foi pego. É impressionante. É incrível. E isso vai vir para todos.
Não se engane. E dentro do sistema de mineração já saiu uma portaria da ANM dizendo todos os mineradores serão observados por satélite. Nós recebemos uma análise de uma barragem que a gente cuida assim, tecnicamente jurídico, né? E ele mostrou em 1 ano e meio todos os volumes de água que foram aumentando na barragem, provou que a gente usou a barragem acima do que a gente deveria ter usado. É impressionante, é incontestável, tá? Aí, isso é tão verdade que eu agora vou pedir para o Lucas. Imagina que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está tudo verdinho? Olha a capacidade do satélite. Como é que você vai negar isso aqui? Tem como, num ponto, tá? Existem situações que, às vezes, quando é período de seca, e se você tiver uma região muito seca, ele vai dar essa diferença. Mas aí você vai ter que se defender. Mas aqui, você vê que a vegetação é um todo. E aqui é muito verde, então é mais difícil. Alguma alteração ocorreu aqui. Aproveito para falar sobre PRODES. Saiu ontem uma decisão, eu vi hoje um vídeo da CNA, tá? Da Confederação Nacional da Agricultura, dizendo que o PRODES. O que é o PRODES? Hoje existe um satélite que vigia qualquer mudança na vegetação nas propriedades rurais, seja mineradoras, tudo. As agências financiadoras de empréstimo, bancos assim por diante, para emitir crédito, eles disseram o seguinte, você tem que analisar o PRODES. Eu vi situações de PRODES identificando dentro da área de reserva legal um suposto desmate. Na verdade, era um período de seca e a rocha apareceu e parecia que era um desmate. Isso ia, imagina, você vai pegar um financiamento de 10 milhões, o seu financiamento é parado por conta de 2 hectares. Verdade. Hoje está suspenso e eles estão trabalhando uma lei para que isso não seja aplicado dessa forma, não impeça esses créditos. Na verdade, não é nem pedir. Os bancos eram obrigados a analisar os PRODES. Então, a gente tem que ficar antenado nessa situação. Opa. E aqui, quais são os impactos gerais dessa norma que trouxe novidades, tá? Foi criada a licença ambiental de adesão e compromisso. Deixa eu primeiro mencionar o seguinte, é interessante que o Mato Grosso foi inovador novamente. Nós tivemos passos no licenciamento de há 5 anos atrás já trabalhando com algumas licenças que sequer existiam no cenário nacional e agora estão no cenário. O CAR foi a mesma coisa, não existia o CAR, foi o estado de Mato Grosso que criou o CAR para tentar facilitar. O que é licença de adesão e compromisso? Para o setor energético isso é extraordinário, tá? É uma licença bem simplificada, autodeclaratória, que na hora que você terminar de declarar as informações, assinar um termo de compromisso, de compensação não, do que você tem que ter de obrigações assim por diante, você já está com a licença na mão. Para quem é interessante, um exemplo, linhas de transmissão até 138 kV. Ah, mas é pouco, é muito, mas simplifica muito para quem está dentro de uma propriedade rural, tá? Ah, mas e se eu precisar de uma linha de transmissão maior? Entre 138 e 230, eu passo para a licença ambiental simplificada, que requer mais uma análise, é um pouquinho mais criteriosa do que aquele ali, entretanto não existe vistoria. A SEMA vai analisar a distância e libera o licenciamento, ok? Aqui eu posso fazer uma exploração florestal? Posso. Posso fazer supressão? Posso, desde que eu peça um PF. Plano de exploração florestal, aqui dentro mesmo, por isso que é simplificado. Você não tem que ir lá no plano de exploração florestal, na coordenadoria diferenciada, que entrar naquele hall de um monte de gente que já está lá. Você não vai disputar com um proprietário rural que tem pecuária ou agricultura, você está ali sozinho nesse ponto, tá? E aí eu tenho uma licença que eu achei muito, muito interessante para os empreendedores, para o Brasil como um todo, que é a licença ambiental especial, que ela traz agora como prioridade os projetos que são estratégicos, só que esses projetos vão ser definidos em decreto nacional. E o que esses são esses projetos? Os projetos estão voltados para quê? Aqueles que estão voltados principalmente para energia e mineração. É agora sim o poder público falando assim, eu tenho prioridade, eu sei o que eu quero, como que eu quero avançar. E o que representa dizer isso? Que a partir de agora, quando esse projeto entrar dentro de um órgão licenciador, ele tem que priorizar o projeto. É diferenciado o tratamento. Entretanto, não diferencia as licenças. Se tiver que fazer IARIMA por causa do tamanho, vai fazer IARIMA.
Se tiver que fazer audiência pública, vai fazer. Porém, você é prioridade, você não entra mais dentro daquela fila dos normais. E por fim, a licença de operação corretiva, que é aqueles empreendimentos que não têm licença, não estão regulares, eles podem se regularizar com a licença corretiva. É como se eu pulasse a etapa de licença prévia instalação, mas apresentando tudo de uma vez. Somente para empreendimentos até a publicação da lei, não vale os novos. Então não é hoje, não vale você sair hoje, abrir um licenciamento, não licenciar e esperar para poder fazer. Eu vou pular um pouquinho, vou falar só de forma geral o seguinte, o foco está no pós-controle, no monitoramento do que foi colocado, mas uma coisa interessante, quando eu ver, lá agora eles chamam de envolvimento e não intervenientes, FUNAI, ICMBio, quilombolas, IFAM, a partir de agora está bem definida a regra que você pode chamá-los para discussão, você tem obrigação de chamá-los para discussão, entretanto, isso não é vinculativo e não para o processo. Se eles demorarem para responder, vocês continuam analisando o processo, o órgão licenciador, SEMA ou IBAMA, continua analisando o processo e segue em frente. Agora, entretanto, e tem uma outra coisa que eu achei muito, muito legal. Existia uma portaria do IFAM, com o FUNAI e Ministério do Meio Ambiente que dizia que empreendimentos que estavam no raio de 40 quilômetros, por exemplo, uma PCH é um caso nosso, nós temos um caso emblemático, tá? Que depois de 16 anos funcionando, a FUNAI chega para mim e fala assim, ó, você está a 27 quilômetros de mim, então no raio dos 40, e eu quero que você faça um termo de referência e me pague compensação. Isso que entra a usina, a PCH e eles, tem um monte de soja e de pecuária, um monte. Hoje a lei geral diz o seguinte, não senhor, esse empreendimento ele tem que estar no raio, como ele tem um reservatório, de 8 quilômetros, já que ele está no bioma amazônico. Então eu tenho que procurar aqui, 10, uma PCH, essa PCH está dentro do bioma amazônico, eu tenho que estar no raio de 10 quilômetros, se não estiver nesse raio de 10 quilômetros. Não, terra indígena e unidade de conservação, quilombolas, para tudo. Tudo, é geral. Tá? Geral. Toda vez que você tiver um órgão interveniente ou envolvimento. Se eu tiver em outras regiões, sim. Olha só, de 40 para 10 é muita diferença. Mesmo porque dentro de Mato Grosso a gente admitia 10, a nossa resolução é de 10, então é como se a gente tivesse certo. Tem que mudar isso e tem que requerer isso, gente. Não deixem passar. A mesma coisa acontece com outros empreendimentos. O único detalhe que eu vou deixar na interrogação aqui. Existe um parágrafo dentro da norma dizendo que se seu impacto de uma usina como essa, ela tiver a área de influência direta passar desses 10 quilômetros, 11, 12, ainda assim você poderá ser questionado. Esse ponto vai gerar uma certa polêmica, mas é diferente de 10 para 40, concorda? E eu estou falando da concepção direta. Ou seja, vamos supor que minha PCH tem um reservatório e esse reservatório alague e chegue a 11 quilômetros de uma terra indígena. Concorda que está muito próximo? Isso é questionável. Mas eu digo que juridicamente dá para brigar bem melhor do que nós estamos no outro cenário. Tá? E por fim, eu queria dizer o seguinte, tá? Olhem para as mãos de vocês, elas desenham as plantas, escrevem os contratos e assinam. Ixi, essa palavra cheque não tirou, eu pedi para tirar, cheque é muito antiga, tá? Na verdade, assinam documentos que decidem o nosso amanhã. No triângulo da riqueza, a mineração não é vilão, é o alicerce. A energia não é um custo, é a nossa maior vantagem competitiva mundial. E o licenciamento não é mais o freio, é o volante da precisão. A gente só tem que fazer valer o nosso direito, tá? Nós temos o lítio para as baterias, a água, o sol e o vento para a energia e, finalmente, as leis para a liberdade. O Brasil não está mais esperando pelo futuro, o futuro está esperando que nós tenhamos a coragem de ser quem nascemos para ser. A bateria é o motor e o cérebro da nova era. A nova era do licenciamento começou, o triângulo está formado. A riqueza é nossa e nós podemos construí-la. Eu sei que parece muito romântico, né? Mas eu queria tomar, a gente já vive com tanta coisa ruim, sabe? A gente tem que ter um pouco de confiança. Tem possibilidade, nós temos uma riqueza que está aqui. É só a gente tomar posse dela.
todos. Ainda que você não é um minerador, você não é o dono da energia, mas é nosso. Então eu queria deixar esse recado para vocês. Nós estamos na nova era, numa nova economia que ela é física e não só virtual. Gente, gratidão. A gente pode abrir para pergunta ou não pode? Ah, não pode. A gente pode ali, ó. Só para fazer propaganda, assim, quem quiser fazer perguntas, tá bem ali o stand da Paniza Advogados, sejam bem-vindos, por favor. É assim, sai aqui à esquerda, nós estaremos lá esperando vocês. Gratidão pelo tempo de todos. E aí, como foi? Tranquilo! Tranquilo, né? Aham.